A agricultura, que é um dos pilares mais importantes da economia, vem sendo desafiada ano após ano devido às mudanças climáticas globais e os desafios impostos por situações extremas que a gente está vivendo, como cheias de rios, secas, ciclones, foram diversos só nos últimos 2 meses, exatamente como está acontecendo lá na região sul do Brasil. Isso está colocando os nossos produtores rurais à prova para poder desenvolver ferramentas cada vez mais eficientes para lidar com as adversidades. E para falar mais sobre manejo e tecnologia visando bons resultados na produção, eu vou conversar agora com o Lucas Manfrim, que é coordenador de nutrição e cana-de-açúcar na Brandt Brasil. Olá, tudo bem, Lucas? Obrigada aqui pela sua participação. Boa tarde, Priscila. Eu que agradeço o convite. O Brasil, né, Lucas, até pela sua dimensão continental, ele traz grandes variações no clima e distribuição também irregular das chuvas. E nessa temporada, além de tudo, a gente vai ter que enfrentar o calor extremo em praticamente todo o Brasil. Quais vão ser os impactos nas principais culturas, né, que a gente vai ter sobre esse efeito do El Niño, que já está atuando e está se mostrando forte nesse início de primavera? Perfeito, Priscila. Obrigado pela pergunta. Realmente, o Brasil ele tem esse desafio pelas dimensões continentais do nosso país, né? Então, na realidade, não são apenas altas temperaturas que compõem esse cenário preocupante. Mas, na verdade, quando a gente pensa em norte e nordeste do país, a gente fala em volumes de chuvas abaixo da média histórica, né? Aí, quando a gente vem para o sudeste, centro-oeste, a gente fala de um clima muito quente e alta umidade. E aí, quando a gente pega a faixa litorânea de sudeste subindo para o nordeste, a gente já fala de altas temperaturas, temperaturas abaixo da média. E aí, o Rio Grande do Sul, ao exemplo do que já vem acontecendo já, que já está pegando a referência aí do El Niño desde o início, né? O El Niño inicialmente veio aí para a gente de agosto, pode chegar até março, abril de 2024, vamos dizer assim, esse desarranjo climático, né? E o Rio Grande do Sul, lamentavelmente, já vem passando por essa situação que são o excesso de chuva na média histórica do estado, né? A gente sabe que, por exemplo, algumas regiões, né, Lucas, elas têm em um mês, que é o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, acumulado que vai ser o anual do Nordeste do Brasil, né? Então, o quanto de redução de produtividade a gente pode ter com essas condições, por exemplo, em grandes commodities. Você pensando aqui em Brasil e Estados Unidos, né? Se a gente não tomar alguma atitude, usar algum manejo diferenciado, o quanto a gente pode perder de produtividade em relação às lavouras? Olha, Priscila, esse número ele é bastante preocupante, né? Eu costumo dizer que o produtor rural ele tem que ser muito resiliente em todas as suas ações, né? Porque os desafios são constantes. Mas pense você, hoje nós não temos, muitas das vezes a gente pensa em produzir mais, né? Em entrar com ações, com atitudes para que a gente possa produzir mais. Na verdade, esse gráfico ele é o inverso, né? Hoje nós temos uma média nacional de produtividade de soja próximo de 60 sacos por hectare. Nos Estados Unidos, ela é um pouco menor. Se a gente fizer um gráfico ao inverso e imaginar que o potencial genético produtivo da cultura passa dos 300 sacos por hectare, isso mostra para a gente que a todo momento o produtor ele tem que trabalhar a gestão de perdas, né? A partir do momento que ele coloca a semente no chão, ele passa a gerir perdas dentro do seu manejo. E essa situação do El Niño, essa situação climática também passa a ser mais um desafio nessa gestão de perdas. No início, quando se passou a falar sobre El Niño, durante muito, o custo econômico dele ficou calculado sobre a ocorrência de cheias, incêndios florestais, como você falou no início, e até mesmo sobre as quebras de produtividades globais, né? Mas hoje é sabido que essa amplitude desse impacto, né, ele passa a ser na casa de trilhões de dólares dentro da economia global. Então a gente pode dizer assim que o momento do plantio é crucial, porque começar bem pode garantir também uma boa finalização, a escolha de uma semente, o que o produtor rural precisa fazer para conseguir driblar tantas adversidades. Priscila, perfeito esse ponto de vista. Nós entendemos, como eu disse anteriormente, que tudo passa a ser uma gestão de perdas. A partir do momento que nós temos um potencial máximo,
dessa cultura, seja qual ela o produtor vai entrar, seja milho ou soja, pensando em cereais de verão agora, nós passamos a gerir perdas. Então, tudo impacta dentro desse processo. Então, a escolha de uma semente, uma época de plantio, a gente estava falando aí anteriormente, eu ouvi a matéria de vocês falando dessa janela de plantio, até mesmo foi um comentário seu, essa janela de plantio por conta dessas intempéries passa a ser mais curta, aumenta o desafio do produtor em ser assertivo nesse posicionamento, nesse plantio, né? Então, a escolha de uma semente, o manejo adequado de solo, o manejo fitossanitário também. Então, tudo isso passa a ser ele passa a gerir perdas e todo esse contexto impacta diretamente no cenário dele, que é o objetivo final de minimizar perdas e aumentar a sua lucratividade. Tá certo, Lucas. Esse ano realmente, né, o crescimento radicular, por exemplo, da soja no Centro-Oeste vai ter que ser mais profundo, porque para conseguir pegar a umidade vai ter que ir um pouquinho mais para baixo. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia e uma boa tarde para você. Priscila, obrigado mais uma vez. Eu fico à disposição de vocês, foi um prazer.